Maravilha! Então, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um dia de Maratona de Inverno 2021. Este momento, né, que criamos para trazer assuntos diretamente relacionados à área de educação, principalmente do momento, né? Então, os principais assuntos que estão repercutindo o mundo educacional. A gente já pede para que vocês interajam com a gente aqui no chat, mandando de onde que vocês estão falando, a escola, a cidade de vocês. E eu começo me apresentando primeiramente. Meu nome é Willy, eu trabalho aqui na área de sucesso do cliente do Educacional, responsável pela organização deste evento. E na data de hoje, nós vamos falar sobre STEAM. E quem vai comandar esse assunto com a gente vai ser esse pessoal que já está aparecendo aqui na câmera para vocês, né? A gente vai fazer uma roda de conversa. Eu começo apresentando os nossos convidados aqui agora e a gente inicia as apresentações e as rodas de conversas. Eu começo apresentando então para vocês a Luciana, do Colégio Bertone, graduada em matemática e licenciatura em pedagogia, além de ter várias pós-graduações, como por exemplo em educação matemática, metodologias ativas, super conhece e ama a educação e além de ter mestrado, doutorado e pós-graduação em engenharia elétrica. Então é um prazer ter você aqui hoje com a gente, professora Luciana, e a gente já passa a falar para você e também eu dou sequência aqui para as outras apresentações. A professora Jaqueline também está com a gente, do Colégio Scalabriniano Nossa Senhora Medianeira, formada em Engenharia Bioquímica, mestre e doutora em Engenharia Química, além de lecionar há mais de 5 anos no Medianeira. Então, a gente agradece pela participação também. Temos o professor Lucas, Lucas não, professor Fábio. Desculpe, professor Fábio. O professor Fábio, do Colégio Scalabriniano também, formado em Física, além de ser, de estar fazendo mestrado profissional em ensino de Física. A gente agradece a participação também. E temos a professora Brígida, coordenadora, professora e tutora do Pense, né? No Instituto Metodista Arca de Noé, formada em pedagogia e atua aí na área de educação infantil e ensino fundamental. Então, a nossa bancada aqui hoje, assim podemos dizer, né, está repleta de educadores incríveis. E como que vai funcionar a nossa dinâmica de hoje, pessoal? Cada um dos educadores aqui que convidamos, eles prepararam uma apresentação, né? Eles vão trazer, então, um pouquinho do contexto STEAM nas instituições que eles estão aqui representando. E no final de cada apresentação, a gente vai abrir um momento para roda de conversa com todos os convidados, né, com todos os educadores aqui, mas com vocês também. Então, surgindo perguntas, comentários que vocês queiram fazer, fiquem à vontade para mandar aqui no chat para gente. Então, eu já dou a abertura aqui agora para começar a nossa primeira apresentação, a professora Luciana, que vai contextualizar um pouquinho, né, de como que é trabalhado o STEAM no Colégio Bertone, juntamente com o Pense. Então, professora, a palavra está com você. Estão me ouvindo aí certinho? Perfeitamente. Olá, gente, boa noite, né? O Willy já fez a nossa apresentação aí, é um prazer estar aqui junto com o pessoal tão preparado, né? Isso é muito bom. Eu quero dizer que me sinto eu fiquei muito feliz, muito lisonjeada pelo convite, né? Pessoal, profissionalmente, e o Colégio Bertone também, por ter essa representatividade, né, tão grande nesse evento, um evento de cunho nacional. É muito bom saber que nosso colégio tem essa projeção, né? Então, ficamos bastante contentes com o convite, saber que a gente está fazendo um bom trabalho dentro do colégio, né? E de forma que a gente consiga participar e ter alguma coisa para contribuir desse evento. Então, muito obrigada pelo convite. Meu nome, o nome do Colégio Bertone. E vamos lá. Bom, para localizar o pessoal um pouquinho melhor, né? O Colégio Bertone fica aí, ó, em Foz do Iguaçu, cidade linda, maravilhosa. É um colégio muito bom, muito acolhedor, onde a gente trabalha assim com muito afinco, né? O STEAM,
O STEAM faz parte do currículo, parte da filosofia do colégio, e é um sucesso, né? Na unidade, é sucesso. Depois vou colocar. Eu fiz aqui uma apresentação rapidinha, só para norteando a minha fala, vou compartilhar aqui. Deixa eu ver se está. Apareceu. Perfeitamente. Muito bem. Então, estamos aí, né? Como eu já disse, eu represento o Colégio Bertone de Foz do Iguaçu. Então, estão todos convidados, quiserem passear aqui na Terra das Cataratas, linda e maravilhosa, né? A gente vai se conhecendo por aqui, né? Brígida já vinha em outra reunião, a gente vai acabar se conhecendo, né? Mas vamos lá. Bom, como, obviamente, né? Só para que os outros tenham aí um conhecimento, quando a gente trata aí do STEAM, que seria a gente inserir dentro, né? Do nosso conteúdo de trabalho, não que não esteja, mas mais aprimorado, mais valorizado, as questões da ciência, da tecnologia, a engenharia, a artes e a matemática, né? Que é o nosso cunho aí. Então, como eu já disse, é um grande prazer estar aí na maratona, tanto para mim quanto para o Colégio Bertone. Para vocês conhecerem um pouquinho melhor do Colégio Bertone, rapidinho, para que a gente entenda o porquê que o Colégio Bertone valoriza tanto, né, o STEAM dentro do currículo. O Colégio Bertone hoje é um colégio de excelência, né, dentro do município de Foz do Iguaçu, não em Foz do Iguaçu, porque o Colégio Bertone também tem outras unidades em outras cidades, né? Tem inclusive uma unidade do Paraguai. É uma educação, assim, diferenciada realmente, e essa parceria que a gente tem com o educacional, a utilização do Pense e o STEAM dentro, né, na oferta do trabalho do colégio, que o colégio oferece, é mais um grande diferencial com que faz com que o colégio seja visto pelos alunos e também, né, pelas famílias como um colégio de excelência, entre tantos outros fatores, né, que o colégio prioriza, é lógico. Então, dá para vocês perceberem aí que a gente tem bastante foco, e o STEAM, ele é trabalhado nos anos iniciais, nos anos finais do ensino fundamental, né? Ele não está lá no médio, em detrimento da quantidade de carga aí, mas eu acho que se o pessoal conseguisse mais uma horinha no dia, colocaria uma aulinha de STEAM, porque pelos alunos teria, viu? Porque eles gostam muito. Bom, aqui eu coloquei rapidamente alguns parceiros nossos, que a gente tem, o material que a gente trabalha, e o que é importante, todo o STEAM, ele se baseia em cima, né, do Pense e a parceria que a gente tem com o educacional. Muito bem. Aí eu coloquei, assim, alguns tópicos para que a gente possa tratar, para que a gente possa trazer a nossa experiência STEAM dentro do colégio, né? Então, qual a filosofia do colégio? O colégio, ele... não sei se por ter a maioria aí na frente engenheiros, mas é uma unidade, é um colégio que prioriza muito, né? Valoriza muito essa parte de ciência, de tecnologia, a matemática é assim, o colégio vive a matemática ali, sabe? É uma coisa que tu sente quando está ali, é uma supervalorização do conteúdo e de tudo que a gente faz, né? E isso é muito bom para nós, professores. Os alunos conseguem perceber isso, né? Todas as ações que a gente pode fazer no sentido de contribuir, essa parceria, Olimpíada, enfim, o colégio está envolvido no sentido de contribuir aí para a matemática. Então, isso ajuda muito. E como é que funciona? Dentro do nosso horário, né, da nossa grade curricular, toda a turma tem uma aula semanal de STEAM. Então, ele é componente curricular, não é aula extra, não é em período diferenciado, ele está dentro do currículo.
Então, eles têm 6 aulas de matemática, normalmente, como qualquer currículo, mais uma aula de STEAM, né? Tem que ter, gente, porque se não tiver, a meninada já vem para cima da gente, por que não teve aula de STEAM, né? Então, assim, eles gostam muito. Então, como ela está ali, eles conseguem perceber essa valorização, né? Que a instituição que eles estudam dão a componente curricular, dão a ciência, a tecnologia, e isto é assim, nossa, é um primor. A gente tem, eu não coloquei fotos aqui, né? Embora a gente tenha inúmeras, mas o que acontece? Que eu coloquei aqui a questão da estrutura física. O colégio recentemente mudou de prédio físico. Então, nós não podemos pegar fotos da unidade antiga, porque já não estamos, e estamos com a nossa sala na unidade nova em processo de, não de construção, de tomar a carinha dela, porque, para vocês terem uma noção, na unidade anterior a gente tinha uma sala só do STEAM, e na unidade nova, em todas as demandas, a escola priorizou a mesma coisa. A gente tem uma sala própria para trabalhar no STEAM. Então, é um ambiente todo diferenciado, o material fica todo ali preparado. A estrutura física, né, as mesas, cadeiras, tudo apropriado para que a gente possa trabalhar o STEAM, o ambiente, né, preparado para isso. Então, isso ajuda também muito. Agora a gente não está vivenciando isso porque estamos nessa demanda, mas era sempre assim. Agora a aula é na sala do STEAM. Então, já tinha... Até acontece outras atividades, mas para os alunos, né, é na sala do STEAM. E isso é muito bom, porque embora esteja no currículo, você tem uma estrutura física também que deixa visível esse valor que o STEAM tem dentro da unidade, isso é muito bem visto, né? Ajuda muito. Então, assim, para que a gente desenvolva esse trabalho na escola, o nosso parceiro, então, é o educacional. Perfeito, né? Funciona, assim, muito bem. Eu coloquei aqui a questão das atividades diferenciadas, por quê? Olha, sempre foi, assim, uma super parceria. Durante a pandemia, essa parceria contribuiu muito, porque a gente usou esse recurso, inclusive, como aliado nosso no processo de aprendizagem, né, no processo da aplicação da metodologia ativa, inclusive, e os alunos aceitaram isso assim muito bem, eles veem isso muito bem, né? As famílias veem isso muito bem. Então, assim, é uma grande parceria que existe com o educacional, que possibilita que a gente trabalhe muito bem o STEAM dentro da unidade, né? Um outro aspecto extremamente diferente, que foi, assim, muito bom, é a questão da gente aliar as atividades que a gente desenvolve no STEAM com a componente curricular. Então, o mesmo conteúdo, vamos dizer assim, mesmo conteúdo matemático, né, que os alunos trabalham em sala, na componente curricular com o professor, eles desenvolvem no STEAM. Seja por meio das academias, seja por meio das dinâmicas, mas a gente foca o mesmo assunto. Então, eles começaram a perceber que, né, essa ligação, essa aplicabilidade da matemática, essa relação STEAM, essa relação da aula que tem no educacional. A gente já usou como ferramenta de estudo, por exemplo, para a prova, né? A gente já usou como o exercício de lá está na prova de matemática, e é muito legal, porque os alunos viram para você e falam assim, eu fiz esse exercício lá no PES. É desse jeito. Eu fiz lá, professor. Pois é, estava lá. Então, eles dão, assim, eles valorizam muito, as crianças gostam muito, né? E o fato da gente ter aliado, assim,
STEAM. As aulas do Pense e o plano, né, foi, assim, sucesso, né? Deu super certo, porque quando quando o aluno entende o que ele está fazendo, por que ele está fazendo, ele faz com mais prazer, né? Ele se envolve mais, ele executa melhor. Então, isso ajudou muito nós, professores, né? E a gente também, enquanto escola, enquanto professor, a gente também valoriza essa atividade das crianças, porque a gente também conta como tarefa, a gente conta como nota da componente curricular. Então, a gente também dá esse incentivo. Não tem, hoje não tem mais aquela obrigatoriedade, eu tenho que fazer. Eles fazem. E é muito engraçado, porque como tem o ranking, né, a pontuação, eles não olham muito os de fora, mas entre eles querem saber quem é que está pontuando mais que o outro. Então, assim, é bem sadio a conversa deles. Na hora de fazer, eles trocam muitas ideias. Então, assim, é muito prazeroso. E isso gera, obviamente, né, uma grande satisfação, como eu já disse, entre os alunos e também entre as famílias que, obviamente, fizeram opção por colocar os seus filhos numa escola como o Colégio Bertone, porque o STEAM, né, que é oferecido, sem dúvida nenhuma, é um diferencial que tem na escola e que é muito valorizado. Mas, assim, por fim, para eu colocar, assim, porque senão vou me delongando, qualquer coisa me corto, Will. Eu pedi aqui, né, para que 2 alunos meus, normalmente a gente pega assim, vou pegar esse e tal. Então, vamos pegar 2, assim, bem, não o melhor da turma para falar, né? Os 2. E aí nós pedimos para 2 crianças fazerem aí, colocarem o depoimento deles. E a partir do depoimento deles, vocês vão entender que tudo que eu falei aí a respeito de como a gente usa o STEAM na escola é verdade. Vamos lá, se você puder passar, Will, tanto faz. Colocar Laura ou Pedro primeiro é indiferente. Já. Oi, meu nome é Laura, eu sou do 8º ano e eu estudo... Só não estou escutando direito, eu não sei se os outros estão. A gente adota o estilo Pense. Eu vou deixar o seu microfone no mudo, Luciana. Aí eu acho que daí vai dar Tá. para escutar aqui. Tá? Beleza. Então vamos testar só um pouquinho. Já. Oi, meu nome é Laura, eu sou do 8º ano e eu estudo no Colégio Bertone. A gente no Colégio Bertone, a gente adota o estilo Pense Mais, que é a nossa matéria de STEAM. Com ele a gente consegue revisar as matérias de matemática e aprender novas táticas para crescermos na matéria e irmos melhor. Eu faço Pense Mais há alguns anos e eu acho que me ajuda muito na hora de revisar para as provas e para fazer dinâmicas em grupos ou em duplas. Acho que com ele a gente consegue ir bem mais longe e por isso eu estudo no Bertone, para sempre ter a melhor experiência. Oi, meu nome é Pedro, eu sou aluno do 7º ano no Colégio Bertone. Eu vim aqui falar sobre minha experiência com o STEAM. É uma coisa que ajuda bastante com a matéria da matemática. E eu nunca tive essa matéria antes. E vindo no Colégio Bertone eu consegui me adaptar. É uma matéria muito divertida, porque você pode se unir com seus amigos, fazer em grupo. Você aprende mais e pode reforçar seus estudos para prova, trabalho e essas coisas do tipo. Eu não sei se o pessoal ouviu certinho as crianças, não sei se deu para O ouvir. áudio estava um pouquinho baixo, mas acho que quem estava com o fone deu para ouvir sim. Conseguiu, Tá? né? Isso. Aqui as fonias externas aí dos vizinhos é difícil, não adianta. Não tem lugar onde você vá aqui que não apareça isso. Mas que não sai esse som. Mas, enfim, bem baixinho, mas deu para entender. Laura é uma boa aluna e a Laura é uma aluna que já está no colégio há alguns anos, né? Então, como vocês puderam ver aí no final, ela mesma coloca, eu estudo no Bertone por isso, porque eu quero esse diferencial, né? Uma das coisas que passa, assim, que ela tem na cabecinha dela. Foi muito bom, porque, assim, eu fiz uma pergunta para eles, falei, a professora quer que vocês falem sobre isso. E, assim, a gente gravou eles
uma vez, porque é muito espontâneo, né? A única coisa, Pedro foi duas, porque ele disse assim, não, eu prefiro essa segunda. Porque o que acontece com o Pedro, né? O Pedro chegou na nossa escola recentemente, então, na verdade, o nosso critério aí para trazer os depoimentos das duas crianças, no âmbito geral, foi o fato de uma já estar na unidade, já está vivenciando, né, o STEAM há algum tempo, e o valor que ela dá a isso, e Pedro, que chegou há pouco, e como ele mesmo disse, ele não tinha, e para ele é muito bom. E aí ele só ficou escolhendo porque ele é paraguaio, a família mora no Paraguai. Então, na primeira, ele deu uma misturadinha ali no espanhol, aí misturei, eu quero falar assim agora, então tá bom. Que também mostra que eles gostam muito, né? Isso é muito importante para nós. Então, tomou uma dimensão no colégio, como eu falei no início, que a gente não pode ficar semanalmente sem aula de STEAM. Vou dar um exemplo aqui rapidinho, né? Hoje a gente tinha uma aplicação de uma avaliação, faz parte do processo normal, né? O nosso trabalho. E aí, quando eles terminaram, os meninos falaram assim, professora, a gente não pode, quem já terminou, começar a aula de STEAM, porque na prova hoje caiu bem na aula de STEAM. Aí eu falei, gente, fiquei pensando, tá igual a aula de educação física, né? Pô, bem de educação física. Isso é muito bom. Né? Eu falei, não dá, né? Porque aí pensa, computador com o outro fazendo prova. Então, sem dúvida alguma, né, o STEAM dentro do Colégio Bertone, para eu finalizar aí, é um super diferencial, e toda essa construção aí que a gente foi fazendo, a coordenação do colégio foi fazendo, a direção do colégio, né, contribui muito para isso, são muito solícitos, é sucesso. Isso Acho que é aí. mais ou menos isso. Aí, se o pessoal tiver alguma dúvida pontual, vou tirando aí. Não, bem legal. Inclusive, primeiramente eu agradeço pela tua fala, Luciana. Muito legal os trabalhos que vocês realizam. Acho que o primeiro aprendizado que a gente já tem aqui é o seguinte: no momento que o STEAM entra no cotidiano e na rotina escolar, ele não sai mais, né? E aproveito até para perguntar aqui para o pessoal que está acompanhando a gente, mandar aqui no chat. Como que vocês levam o STEAM para a escola de vocês? Compartilhem com a gente um exemplo de uma prática, uma ideia que vocês já realizaram e gostaram bastante. Aí, assim que tiver um tempinho aqui, a gente vai lendo esses comentários também que vocês vão compartilhando com a gente. Só jogar aqui no chat da maratona. Eu já abro também aqui, mas eu queria já iniciar também a roda de conversa, porque é tanta coisa aqui, eu tô tão animado para trazer alguns pontos. Mas uma coisa que a Luciana falou, eu achei bem legal, a questão da ambientação, né? A importância do STEAM, ele está visualmente e de uma forma ambientalizada para o aluno. E eu queria puxar isso um pouquinho para a Brígida, porque ela também atende educação infantil e os anos iniciais, e ambientação é uma coisa, né, Brígida, que para as crianças principalmente é de extrema importância. E queria ouvir um pouquinho de você comentar com base nessa fala que a Luciana trouxe também, como que é isso, considerando o presente momento que a gente está, agora de aulas híbridas principalmente, mas você pode até resgatar um pouquinho para a gente como que foi o desafio de levar o STEAM, né, para as crianças menores. Você pode falar um pouquinho para a gente? Posso só acrescentar um negocinho antes da Brígida, um segundinho, acabei esquecendo. O STEAM também é trabalhado no Colégio Bertone, porque a Brígida vai falar dessa parte, né? No fundamental, nas séries iniciais. Ah, Na legal. unidade de séries iniciais, com uma sala também super ambientalizada. É lindinha, é assim, dá vontade de ficar lá dentro. Sabe? É toda arrumadinha, toda bonitinha, é toda bem feitinha, e já começa aí, sabe? E depois que a gente inseriu, começou uma super valorização. Então, as crianças também já estão começando a chegar na gente com esse processo. Eu tenho que ter o STEAM, né? Então, os pequenininhos também têm, uma delícia. Esqueci de falar. Não, sem Desculpa aí, problemas, Bri. imagina. E a Luciana falou, né, Luciana? A gente já tem trocado bastante experiência aí no Pense Juntos, né? E realmente, os pequenos, eles ficam encantados com o que você está proporcionando para eles, né? E essa questão da ambientação é muito legal, né? Agora a gente está passando por esse momento muito difícil, estamos retomando aí com aulas híbridas,
né? A nossa escola retorna agora na próxima semana, retoma aí. Então, por enquanto, ainda continuamos em aulas remotas, mas você pediu para eu focar na questão do infantil, né? Então, vamos Isso. pensar aí na educação infantil. Quando a gente está na escola, é diferente, você tem vários recursos ali presentes para chamar a atenção desse aluno, para despertar o interesse, para despertar o entusiasmo, né? Porque a sala é colorida, porque tem o Lego lá, tem um trem da matemática, tem a sala já é ambientada para chamar o aluno a despertar esse interesse nele. E aí, como é que você trabalha agora essa metodologia STEAM em casa? Como é que você vai atrair a mesma atenção e fazer com que ele goste de participar, faça um engajamento com a família, sendo que agora eles estão em casa, né? Então, né, é o que eu penso, o que eu vou começar a falar, né? Porque é o que eu preparei para apresentar a vocês com fotos, né? Porque eu acho que assim é legal para visualização. Então, nós pensamos, né? Eu, equipe pedagógica, em recursos dentro de casa que eles possam trabalhar essa metodologia. Então, recursos simples, coisas do dia a dia, como os brinquedos que eles utilizam, como o travesseiro que ele dorme, a fronha do travesseiro, o padrão que está ali, com o tamanho dos brinquedos, o maior, outro menor, com as cores, com os objetos coloridos, de que forma que a gente pode cantar e dançar, vocês em casa e eu aqui, né? Então, pegue uma bola para que a música, né? Na nossa dinâmica não tem música, mas a gente está falando sobre uma dinâmica. Vou pensar aqui na educação infantil. Falou andando para frente e para trás com os números, ordem crescente e decrescente. Por que não colocar a música do caranguejo? Então, a gente utiliza a música do caranguejo, além do caranguejo, a gente faz um desenho de caranguejo com eles, explora a arte de alguma forma, a gente faz com que eles brinquem com essa canção. Então, a gente pega essa dinâmica, pensa bastante, pensa matemática. Então, quer dizer, nós vamos trabalhar o conceito da matemática, nós vamos trabalhar a dinâmica e nós vamos pensar fora da caixa. O que eu posso atribuir? Né? O que eu posso colocar? Né? De forma criativa, que incentive, que desperte aí a imaginação dos nossos alunos. Então, é assim que nós temos trabalhado nesse período. Não sei se eu respondi aí o que você queria, entendeu? Inclusive, até aqui nos comentários, o Ed, ele já comentou também. Então, além do STEAM, na escola da professora Brígida, por ser menores, também tem aprendizagem criativa, né? Que é de grande importância aí. Muito bacana. E queria daí puxar... Vou mostrar as fotos, hein, Willi? Isso aí, beleza? Sim, a apresentação da Brígida, gente, já spoilers, é muita imagem, tá? Se vocês querem imagem, vai ter muita imagem, tá? E eu aproveito e já puxo um pouquinho, talvez aí eu deixo vocês escolherem, Fábio ou professora Jaque. Essa questão, vocês atendem os alunos ali mais para o Fundamental 2, eu acredito, né? E ensino médio. Como que essa questão, aí a gente já pode até amarrar em seguida, mas se vocês puderem falar um pouquinho antes, dessa questão do STEAM, né, no dia a dia, considerando o fato de que por quase 1 ano e meio, os alunos ficaram em casa. Vocês podem falar um pouquinho disso pra gente? Em seguida, a gente já amarra com a apresentação de vocês, pode ser? Fábio, quer falar um pouquinho ou quer que eu comece e já engrene na nossa apresentação? Pode ser, fica à vontade. Vai lá. Então tá. Ela estava falando sobre os alunos na sala do STEAM, né, a professora, e eu estava imaginando que durante um ano inteiro eu comecei a trabalhar, eu trabalho com matemática no 6º ano e ciências, e depois lá no ensino médio eu trabalho com química. E foi um desafio muito grande,
trabalhar STEAM, trabalhar a sala do Pense. Nós temos uma sala na nossa escola, no colégio aqui em Bento, tem uma sala toda planejada para trabalhar o Pense matemática, e eles passaram o ano inteiro em casa. E como realmente despertar o interesse de um aluno que está em casa para trabalhar o Pense Matemática, para trabalhar outros projetos, sem ver eles, sem ver a carinha de encanto, a cara de, nossa, eu fiz isso. Foi realmente muito difícil. Então, eu procurei fazer muito ano passado vídeos que eles construíssem, desenhos, que eles pudessem trazer um pouco do que eles construíam. E até eu tenho um exemplo que eu trabalhei com a turma no Pense, a construção de um instrumento musical, era um violão com uma caixa de leite. E aí eu pensei, nossa, eu em casa e eles também em casa, como é que eu vou ajudar? Como é que eu vou colocar isso em prática? Para mim já foi difícil. Para eles eu pensei, né, não vai acontecer. E aí qual foi a surpresa que eu tive? Recebi vídeos dos alunos tocando violão numa caixa de leite, encantados com aquilo. Aí eu pensei, não, realmente é possível, mesmo não tendo o ambiente da sala de aula, não tendo, né, o contato, sim, foi possível, desde que eles tenham interesse. Eles que têm que querer, e tem que ser algo que tenha muito a ver com a idade, com a faixa etária, e um trabalho imenso do professor por trás, tentando puxar tudo aquilo para o ambiente deles, para a vivência, para a idade deles, com uma música que tem a ver com o que eles vivem, com a música da moda. E foi mais ou menos assim, foi como eu pensei para o ano passado. De certa forma, deu certo. Eles Ei, Jaque, surpreendem, né? Você pode falar, Sim. Fábio. posso. Indo de encontro a isso que a Prof. Jaque estava falando, uma forma que eu encontrei de puxar esse engajamento, desenvolver essa motivação nos alunos, principalmente por estar nesse ensino remoto, foi através da gamificação. Então, como os alunos já estavam atrás de uma tela, seja ela do computador, do celular, do tablet, acabou facilitando. Então, muitas dinâmicas do Pense agora, enfim, desde a dinâmica de montar os cômodos da casa, enfim, eu fui buscando através dos jogos, ou melhor, dos elementos dos jogos, adaptar elas para esse ambiente virtual. E funcionou muito bem, funcionou muito bem. Eu consegui esse engajamento, a gente conseguiu fazer com que eles ligassem as câmeras, que eles mostrassem os projetos, alguns com vergonha até de compartilhar a tela ali, se sentindo professores, mas foi bem legal, foi bem bacana, assim. No fim, realmente, né? No fim, não, no começo, ou no meio que seja, mas no fim, não. Sempre a gente consegue se surpreender, né? É incrível as possibilidades que surgiram mesmo nesse momento que foi composto de tanto pessimismo, né? Mas ainda assim ali as crianças e os jovens trouxeram ideias e surpreenderam a gente. Meu Deus, eles estão conseguindo fazer mesmo eu não estando aqui no lado deles, né? E eu puxo agora para, novamente, o professor Fábio e a professora Jaqueline, porque além do Pense, a instituição também leva o STEAM, né, o Scalabriniano Nossa Senhora Medianeira, com Inventura, correto? Então agora eu vou dar aí, a palavra para vocês novamente. Eu compartilho aqui a tela com a apresentação que vocês prepararam, ok? Tá bom. Então só um momento. Acho que tá dando para ver, correto? Correto. Tá Então tá ótimo. com vocês. Então tá, vou me apresentar, eu vou começar a apresentação e o Fábio vai dar continuidade, então a gente dividiu em duas partes. Então, como eu disse antes, eu sou professora de Matemática e Ciências no ensino fundamental para o 6º ano e professora de Química lá para o ensino médio. Então, nós estamos na nossa escola, é recente, tem um ano e pouquinho, que nós estamos trabalhando com o Inventura, que é um programa voltado, então, para a Educação 4.0. Esse programa foi desenvolvido, então, nós recebemos, né, o convite na escola em 2019, foi feito um projeto piloto com uma única turma, até foi o Fábio que liderou esse projeto, chegou mais para o final de 2019, e para, então, 2020, sim, ser implementado no 6º ano. Então,
E aí estávamos nós, né, lá em 2020, já em fevereiro, empolgadíssimos para começar a desenvolver esse programa, esse Inventura, que é um programa, depois eu vou falar um pouquinho do que ele trata, né, mas eu trouxe como título aqui, que o Inventura é a aventura de inventar no sistema híbrido, usando uma placa de programação que é o Microbit. Pode passar, Will. Tá. Então, para 2020, a ideia era implementar o Inventura na sala de aula. Sala de aula não, né? Na escola, para que os alunos trabalhassem juntos, compartilhassem ideias no laboratório de informática, com computadores. Era toda uma ideia assim, voltada para a programação. E aí chegou março, pandemia, vai todo mundo para casa, não tem mais sala de aula, não tem mais laboratório de informática, não tem mais nada. E aí, para tudo, a gente não sabia se ia voltar, se não ia voltar, todo aquele medo, o Brasil, o mundo todo vivendo isso. E o Inventura ficou de lado, assim, né? O livro ali maravilhoso do meu lado, o Fábio passou pela mesma situação, e a gente não sabia o que fazer. E aí a gente foi dando a matemática, o Inventura, ele foi o STEAM, né? O Inventura foi colocado dentro da disciplina de matemática. E a gente não trabalhou no começo. Então, a gente recebeu algumas assessorias, inclusive do Willy, do Positivo, nos auxiliando como que nós poderíamos fazer. Então, eu confesso que tive um medo, um pavor, eu pensei, não vai dar certo. Essas crianças não vão aprender, eles em casa e eu na minha casa. Eu não vou ter o olho no olho, não vou ter ajuda. Mas vamos lá, né? Que tudo dá certo. O professor é um ser criativo. E vamos lá para o desafio. Então, o que é esse projeto? Qual é a descrição, né? O que ele significa? O Inventura, ele é um dos primeiros programas voltados para a educação 4.0 no Brasil, e ele foi desenvolvido para que as escolas incentivem os alunos a fazerem invenções, descobertas, por meio de projetos e trabalho em equipe. Então, esses projetos são todos baseados, claro, na cultura maker, e tem o principal objetivo de estimular eles a aprenderem a ser, a conviver, a fazer um mundo, né? A modificar o mundo em que eles vivem, né? Que está nessa constante evolução. E, na verdade, sim, o Inventura, ele entra como uma resposta, ele é uma solução educacional para transformar o aprendizado em relação à programação, para deixar essa programação uma experiência mais fácil e mais divertida, já que isso já faz parte, então, já é meio intrínseco nessa geração, essa cultura digital, informática, computador, tablet, celular, TikTok, redes sociais. Então, eles já estão vivendo esse mundo. Então, o Inventura vem para auxiliar como que eles podem usar essa tecnologia no futuro, né, numa programação, quem sabe até ir para o lado profissional mais para frente, né? Pode passar. Ali, tá? Então, em relação ao projeto Inventura, né? Como a educação 4.0 e essa era digital trouxeram muitos desafios para a nossa tradicional educação, né? Para a sala de aula, é necessário, então, pensar em novos desafios, em como trabalhar isso, né? Ter recursos. Então, o Inventura, ele foca principalmente no desenvolvimento de algumas principais habilidades que o aluno dessa geração tem que ter, que é a criatividade, o raciocínio lógico, comunicação, trabalho em equipe, né, entre tantas outras habilidades que são necessárias, mas principalmente raciocínio lógico, interpretação, o ajudar o colega, toda aquela questão voltada para o ser, né? Pode passar. Então, como é que o projeto Inventura está organizado? Então, ele é focado nos 5 principais pilares da educação 4.0, e ele foi desenvolvido, então, foi criado para ser desenvolvido com alunos do ensino fundamental 1 até o ensino médio. Na nossa escola, a gente optou, então, depois que nós passamos pelo projeto piloto, nós optamos por desenvolver no ensino fundamental 2, com o 6º e o 7º ano. Então, o livro que nós utilizamos se chama Livro Desbravador, tem algumas dinâmicas na área da programação. Pode passar.
Então, o que que tem, né? O que que vem no Inventura? Quais são os materiais que nós utilizamos? Então, o livro, né, o programa vem com um livro, o livro vem com 24 dinâmicas, já com as programações, com orientações para os alunos poderem ler, para o professor também ter uma orientação de como conduzir as dinâmicas. Além do livro, nós temos um ambiente de programação, que é o site MakeCode. Então, é nesse ambiente, os alunos fazem a programação, pode ser feito em qualquer dispositivo com acesso à internet, computador, tablet, celular. E depois a programação feita nesse ambiente virtual, ela é passada, então ela é feito um download, e eles passam essa programação para a plaquinha que se chama BBC Microbit. A plaquinha pequenininha, com 25 LEDs. Não sei se quem está vendo a minha imagem, né, eu tenho ela aqui na mão, uma plaquinha pequenininha, em que, então, é nessa placa que eles enxergam o resultado da programação que eles fazem. Então, o que eles podem criar? Eles podem criar jogos, podem criar mensagens, podem escrever o nome deles e ver o nome passando na tela. Eles podem criar... O Microbit tem sensores de luminosidade, tem sensores de umidade do solo, sensor de temperatura, tudo isso eles podem criar. Depois eu vou dar alguns exemplos e algumas dinâmicas que nós trabalhamos com os alunos. Então, ele é realmente focado em desenvolver a criatividade digital desses alunos e deixar a programação um pouco mais simples e acessível. Porque a programação ela é feita por blocos, não é aquela linguagem antiga que a gente conhecia, Java, ela usa o Java, mas ela é transformada em blocos e que os alunos vão encaixando os blocos e vão programando, é um ambiente super acessível. Pode passar. Então, nosso projeto. No primeiro momento, que foi o ano passado, então, 2020, nós tivemos um projeto todinho feito de forma síncrona. Eu conectava online com os alunos, né? Eles não, no ano passado todo, eles não voltaram, sexto e sétimos anos não voltaram, não teve aula presencial. Então, eu conectava e eu compartilhava a minha página, né? A minha imagem no computador, mostrava a programação, ensinava, dizia como é que funcionava. No começo, assim, foi bem complicado, porque tinha alunos que sabiam muito, que voavam, e tinha outros que não sabiam nem conectar o cabo do USB no Microbit. Então, eu tinha que mostrar, eu conectava com o computador, conectava com o celular ao mesmo tempo, eu mostrava pelo celular, eu fazia o celular virar webcam, para poder mostrar as conexões, onde é que encaixava. Eles tinham medo de tirar a bateria que pudesse danificar, porque eles não sabiam, né? Era difícil ensinar à distância, não podia mostrar para eles o barulhinho que faz quando conecta, o cliquezinho. Tudo isso foi um desafio. Eu fiz inúmeros vídeos, mandava vídeos para eles, durante as aulas ficavam gravadas, eu pedia para que eles assistissem, para eles conseguirem, então, de fato, manusear. Nem download da programação tinha uns que não conseguiu. Mas no final deu tudo certo. Todo mundo conseguiu. Enquanto um estava atrasado, eu parava tudo. E aí os colegas ajudavam, eles compartilhavam tela. Fulano, é assim que se faz, vou até mostrar. Eles se ajudavam. E foi assim, ó, deu muito certo. Para mim foi uma felicidade. No final do ano eu ver que eles pegaram um vaso de planta e conseguiram medir a umidade que estava naquele vaso de planta usando o Microbit. E eles ficaram encantados, eles mostravam para todo mundo, eles queriam fazer dinâmicas que nem estavam no livro, de tão encantados que eles estavam. E isso, então, foi a experiência de 2020. Pode passar para a próxima. As fotos minhas do ano passado. Então, eu ali mostrando o livro, mostrando a dinâmica, compartilhando a tela, o ambiente de programação, conversando com eles, tudo online. Mas deu. Pode passar. E aí, para esse ano, então, nesse segundo momento, nós ficamos um mês com aulas online, deu um mês e meio com aulas online, no início do ano, e nós conseguimos retornar aqui em Bento, nós retornamos em abril. E aí, no que nós retornamos, a gente já voltou, já começou a colocar em prática o Inventura. Então, como são turmas grandes, e para respeitar os protocolos de distanciamento do Estado, nós dividimos
as turmas em 2 grupos. Um grupo ia para um laboratório para a sala do Pense, com a coordenadora do Pense para desenvolver a dinâmica daquele dia, e o outro grupo ia para o laboratório de informática comigo para desenvolver o Inventura. As aulas a gente faz a cada 15 dias, e no dia que não tem aula, eu dou uma orientação inicial, dou uma ajuda, um auxílio, eu faço como se fosse uma sala de aula invertida, eu já explico o que vai acontecer, dou uma orientação e o desafio é para casa. Eles vão trabalhar, vão tentar em casa. Na outra semana, que é a semana do encontro, eles já sabem o que vai acontecer e eu vou orientando para que eles consigam programar. Então, foi assim que eu organizei e está dando certo. Está saindo vários trabalhos bacanas, assim, fantásticos. Então, aqui eu tenho 2 fotos deles, cada um no seu computador, mantendo a distância, programando. Eles se ajudam entre eles, eu sento com um, sento com o outro, e quando eu vejo um pergunta assim, prof, eu posso ajudar o fulano? Claro, pode, vai lá, ajuda. Então, nesse momento agora, no presencial, eu consigo deixar eles trabalharem em equipes, eles conseguem ter o apoio um do outro, que melhorou bastante, tanto para eles quanto para o professor, né, para nós. Pode passar. E aí, por fim, eu trouxe mais 2 imagens. Essa dinâmica que eu trabalhei com eles, são 2 que eu quero mostrar. Essa foi quando eles fizeram um jogo de par ou ímpar, algo muito simples. A gente joga par ou ímpar com a mão, né? Vai lá, mão. Eles conseguiram criar um jogo par ou ímpar usando o microbit. O microbit escolhia um número que ia sair sorteado. Ao invés de sair os dedos das mãos, era o microbit que escolhia o número para eles. Então, eles programaram, e ali tem uma foto, então, deles jogando. Coisa mais linda do mundo de ver eles ali jogando e perguntando, fulano, tu conseguiu? Vem aqui, eu te ajudo. Prof, pode jogar agora. Vai, joga. Então, eles ali super empolgados, engajados em conseguir e querer que o colega também consiga, puxando, vem cá que eu vou te ajudar. Foi lindo de ver. Próxima imagem, pode passar. E aqui, eu fiz a dinâmica da narrativa e que eles tinham que construir um conto, uma história. Como eles são alunos do 6º ano, eu deixei o tema livre. Né? Então, eles podiam criar o que a imaginação permitisse. E como eu ainda estou muito recente com eles, então eles não têm muita experiência, eles não têm muita prática ainda com a programação, então eles fizeram algo bem simples, mas ficou tão bonito. Aqui na primeira imagem, as 2 meninas fizeram um campo, e o microbit delas são 2 cavalos. Elas contam a história dos cavalos que moravam no campo, e o microbit é o personagem. E na outra imagem, os meninos construíram um jogo de Pac-Man, eles reproduziram o Pac-Man, e que é a história que o menino entra para dentro da televisão e se teletransporta para o jogo do Pac-Man. E o microbit, são 3, cada microbit é um personagem. São os 2 fantasmas do Pac-Man e o outro é o menino que está lá, né, no jogo. Então, isso, em questão de 2 meses, 1 mês e meio, nós já temos esses resultados. Então, eu quero imaginar, eu tô esperando, tô na expectativa para saber o que vai acontecer mais no final do ano, quando eles realmente estiverem mais adaptados. Eu acho que vai ser bem mais interessante. Quem sabe, né, ano que vem eu volto para contar para vocês o que saiu do resto do ano. Muito bem. Agradeço, então, a minha fala. Agora eu dou a vez, né, passo a vez para o professor Fábio para falar um pouquinho da experiência dele com a próxima turma. Então, boa noite, pessoal. Eu sou o professor Fábio, como a prof já me apresentou, né? Trabalho, sou colega dela no Colégio Scalabriniano Nossa Senhora Medianeira, aqui de Bento Gonçalves. Ela atua com as turmas de 6º, eu atuo com as turmas dos 7º anos aqui na escola. E eu vou conversar um pouquinho sobre o contexto do Inventura desse projeto para essas duas turmas de 7º ano, em 2021, e depois eu quero falar um pouquinho sobre algumas perspectivas, algumas impressões nossas como professores a respeito do projeto. Bem, essas 2 turmas de 7º ano, então, elas vêm sob um ano inteiro de 2020 em um contexto remoto. Então, assim como a prof enfatizou bastante antes, foi um grande desafio
foi um grande desafio para eles, para nós, para a escola, acho que para todo mundo, né? E para o desenvolvimento desse projeto também foi um desafio. Porém, ao mesmo tempo que foi um desafio, foi um sucesso. Contudo, não foi possível realizar todas as dinâmicas que o projeto, todas as 24 dinâmicas que o projeto pretendia para o sexto ano. Então, em conjunto com a coordenação pedagógica da escola, com a assessoria do Positivo, nós conversamos e decidimos terminar de aplicar essas dinâmicas do Inventura que ficaram faltando do sexto ano, este ano com os sétimos. Além também de retomar, de terminar essas dinâmicas que ficaram faltando, nós optamos por retomar algumas que já tinham sido feitas. E aí, pode passar, Willy? Aí. E é nesse sentido que eu não consigo descrever o Inventura para o sétimo ano, nesse ano 2021, sem utilizar essa frase, um caminho entre retomadas e novidades. E essa retomadas e novidades é um caminho muito tênue. Normalmente eles estão se cruzando. Digo isso por quê? Porque a Prof. Jaque falava da dinâmica da criação da narrativa que ela fez com o sexto ano e que ela fez também com essa turma, com essas turmas no ano passado. Esse ano, com o intuito da gente relembrar um pouquinho, né, de como é que funcionava o microbit, foi uma das primeiras dinâmicas que eu resolvi refazer com eles. Porém, a gente deu um contexto um pouquinho mais direcionado. A gente criou, eu criei com eles um problema disparador que eles precisavam criar. Só um pouquinho que saiu minha câmera aqui. Eu uso o celular, gente. Aí, pronto. Problemas do remoto, né? Faz parte. Então, a gente deu esse contexto um pouco mais direcionado a partir de um problema disparador, que eles deveriam criar uma história buscando uma possível solução ou alguma situação relacionada à pandemia do Covid-19. Então, eles, assim, surgiram coisas maravilhosas. Parecia que era a primeira vez que eles estavam fazendo a dinâmica, porque eles criaram desde o super anti-Covid, até relatando histórias que ocorreram com as famílias, questão do uso de máscara, álcool gel, protocolo de distanciamento, enfim. Foi possível trabalhar toda essa questão da saúde que nós temos, né, que está tão em vista no dia a dia deles e nosso também, a partir de uma dinâmica que eles já tinham feito utilizando o microbit. E foi incrível, assim, foi maravilhoso. Pode passar, Will. Pode passar mais um. E aí, é nesse sentido que eu trago algumas perspectivas de nós, como educadores, em relação ao projeto, depois de 2 anos e pouquinho, né, contando lá com 2019, no final, que teve o projeto piloto. E não tem como começar a falar das nossas perspectivas sem falar da liberdade intelectual que o projeto traz para dentro da sala de aula. Liberdade intelectual para os alunos, bem num sentido de ensino por investigação, que é um dos grandes pilares que a gente tem aí, e liberdade pro educador. Digo isso porque numa dinâmica que já estava pronta, que os alunos já tinham feito, a gente pôde readaptar para o contexto, para o cenário em que a gente está vivendo atualmente, e nessa readaptação deu uma roupagem nova para a dinâmica e fez sair daí frutos incríveis com os alunos. Então, essa liberdade, né? Ao mesmo tempo, é bom chamar a atenção que essa liberdade que é entregue pelo projeto, para aquele professor que está começando, que ainda não tem segurança com o Inventura, ele também tem o roteiro, ele tem lá o passo a passo, ele não precisa ir muito além daquilo. Ele tem o seguro se ele se sentir necessário isso, mas ao mesmo tempo ele tem a liberdade para inovar, para sair, para trazer o contexto da sua escola, da sua cidade para dentro do Inventura. Isso é fantástico. Pode passar, Will. E não tem como falar sobre isso sem falar sobre não tem como não falar da convergência de áreas que o projeto Inventura traz, né? A questão da multidisciplinaridade do STEAM. Aqui eu quis inventar um pouquinho de moda, eu coloquei mais um L aí na sigla do STEAM, porque a gente precisa fazer essa ressalva que o Inventura, além de trabalhar, sim, ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática, ele tem um enfoque muito grande em trabalhar as linguagens.
É evidente que dentro da teoria, do que é o STEAM, a gente sabe que as linguagens são o elo que estão em todas as outras 5 grandes áreas. Mas aqui eu quis realmente dar esse destaque porque a parte de argumentação, a parte de criação de narrativas, de criação de história de jogos que estão por trás das dinâmicas do Inventura está muito presente. Então, essa multidisciplinaridade que o projeto traz. Pode passar? E é justamente nesse sentido, STEAM mais L, nessa ideia de sair da caixa, de trazer o contexto, que a gente vai para o desenvolvimento da capacidade de resolver problemas. Bom, a gente está numa sociedade em que vive uma mudança de paradigmas, né? Nós estamos passando aí de uma sociedade que era uma sociedade moderna, focada no tecnicismo, para uma sociedade pós-moderna, onde tudo é bastante fluido, as informações vêm de todos os lados a todo momento, e cada vez mais a escola precisa se ressignificar, visto essa crise que a sociedade vive e que bate na porta da escola. A escola não é atemporal e asocial, né? Muito pelo contrário. Então, essa crise que bate na porta da escola faz com que ela se ressignifique. Nesse sentido, a gente precisa se perguntar que tipo de aluno nós queremos formar. E aí, logo me vem na cabeça alunos que sejam resilientes, capazes de resolver problemas e que tenham autoconhecimento. E aí, nesse sentido, o Inventura vem com a ideia de trabalhar essa capacidade de resolver problemas. Todas as dinâmicas partem de um problema disparador, de um contexto, algo que faz sentido no dia a dia do aluno e que confronta ele com esse problema. Ele precisa buscar soluções dentro daquele contexto. E levantar hipóteses, testar essas hipóteses, se perguntar se elas fazem sentido, e aí a gente começa a trazer um método científico muito presente no STEAM, e aí pode passar, Willy? Não só no STEAM, mas também nos princípios do que a gente pretende com a alfabetização científica. Então, o que a gente pretende com tudo isso? A gente pretende dar esse suporte para os alunos, a gente pretende alfabetizar esses alunos cientificamente, a gente pretende desenvolver competências e habilidades cognitivas, sim, mas socioemocionais, sem dúvidas, nesses alunos. O trabalho em equipe, a questão realmente do conhecimento da parte de tecnologias digitais, a questão do método científico que entra aqui justamente por esse processo de problema, hipóteses, teste, enfim. Tudo isso está presente no Inventura. E percebam, eu falo isso agora como a opinião de um professor que está aplicando o projeto dentro da sala de aula, que está já há 2 anos e pouco, e aí a gente elaborou esses slides juntos, a prof. Jaqueline também concorda com isso. E aí pode passar também, Willy? E a última perspectiva que eu trago aqui, nossa, e não menos importante, muito pelo contrário, e aí a prof. Luciana, a prof. Brígida também falavam antes, é a questão da motivação e do engajamento que o projeto traz para dentro dessas aulas. O engajamento é fantástico, porque quando tu propõe uma atividade para eles, essa atividade é contextualizada, ela traz um problema que realmente faça sentido para aquele aluno querer resolver. E junta isso com todas as metodologias relacionadas ao STEAM, e aí, de novo, gamificação, tecnologia, programação, tudo isso que está no mundo deles. Isso desperta uma vontade de fazer. E, além disso, a motivação, que pode ser que é intrínseca e extrínseca no projeto ao mesmo tempo, né? Traz os 2 elementos das duas. E aí eu trago um exemplo que a gente gosta bastante, né? Eu e a prof. Jaque, que a gente começa o ano, assim, falando das primeiras dinâmicas lá do livro. Vamos construir uma narrativa, vamos aprender a escrever o nome aqui no microbit. E aí, na aula seguinte, os alunos já estão vindo perguntar como é que faz a programação da última aula lá do livro, porque eles já começaram a fazer, porque eles tentaram fazer com o pai, eles tentaram fazer com a mãe, eles querem saber como que monta um jogo, porque professor, eu posso fazer, deixa eu levar o livro para casa. É um engajamento, um envolvimento muito bonito.
que a gente precisa recuperar isso nas nossas escolas, né? Justamente por causa dessa crise que eu falava antes, dessa mudança, o ensino ele acabou por um tempo perdendo um pouco esse brilho no olho. E são esses projetos, são essas metodologias que trazem esse brilho no olho, essa vontade de aprender. E é isso que a gente precisa levar para dentro da nossa escola, para que a gente realmente possa motivar cada vez mais os alunos por aquilo que vai sustentar eles o resto da vida. O conhecimento, as competências, habilidades cognitivas, socioemocionais. E aí é muito bonito olhar para essas perspectivas e retornar para nos primeiros slides da professora Jaqueline, quando ela falava dos pilares do Inventura, e perceber que essas perspectivas que nós temos como educadores, elas casam muito bem com aquilo que o projeto se propõe a oferecer. Isso quer dizer que o projeto, sim, ele está conseguindo atingir os objetivos. Acredito que está tendo um grande sucesso na escola. Tomara que ele continue aí por mais muitos anos formando os nossos alunos. Então pode passar, Willy. Muito obrigado, era isso. Isso aí, deixa eu voltar aqui para a tela. Então fica agora o nosso agradecimento aos professores Fábio e Jaqueline. Gente, a mesma coisa, tanto com a fala da professora Luciana, como do Fábio e da Jaqueline, e o exemplo, né, que a Brígida trouxe para a educação infantil é incrível. A paixão que vocês trazem para a gente aqui, né? E como o STEAM pode desenvolver isso. E eu tenho uma proposta agora em seguida, aí a gente já amarra tudo numa última roda de conversa, que eu quero fazer o seguinte. Para quem está acompanhando a gente, com base no que foi dito pela professora Luciana e pelos professores Fábio e Jaqueline, mandem para a gente aqui no chat, para vocês, que palavra ou frase representa essa ideia e essa prática de STEAM no cotidiano de vocês. Por quê? Eu vou passar agora para a fala de apresentação da professora Brígida, aí já amarra essa ideia de STEAM pensando em duas soluções que foram trazidas como exemplo, né? O Fábio e a Jaqueline trouxeram essa ideia do Inventura, aí a gente amarra mais um pouquinho para o Pense Agora e fecha com uma última roda de conversa, e a gente utiliza os exemplos que vocês vão trazer para a gente aqui nos comentários do que é o STEAM para vocês, beleza? Então agora, agradeço novamente, eu estou encantado com a fala do professor Fábio e da professora Jaqueline, é incrível o trabalho que vocês desempenham, super encantado com a fala da professora Luciana também, imagino que vocês também, e para a gente ficar mais encantado ainda agora também, continuar com esse encantamento aí de quarta-feira, 19 horas da noite, vamos passar para a Brígida, ela vai trazer ainda mais ideias e experiências que foram trazidas nesse período na instituição dela. Então, Brígida, eu vou compartilhar a sua apresentação agora e a fala está contigo, tá bom? Ok, obrigado, Willy. Gente, então boa noite a todos, né? Eu agradeço o convite, né, da equipe do Pense, e eu me sinto honrada, muito feliz em poder contribuir, né, com essa troca de experiências, como tem sido o nosso dia a dia, né, em nossa escola, principalmente, né, mediante a tantos desafios, né, que a pandemia nos proporcionou, porque a gente vivia de uma forma, vamos dizer, confortável, né, sabendo que a gente tinha que praticar e melhorar cada dia essas metodologias ativas, e a pandemia, o que ela fez? Ela nos colocou à frente disso, né, ela nos fez sair dessa nossa zona de conforto e procurar soluções e alternativas para a gente trabalhar, né, com os nossos alunos. Assim como disse a professora Jaque, Fábio, Luciana, né, então vou me apresentar, meu nome é Brígida, né, eu sou de Leopoldina, Minas Gerais, zona da Mata Mineira, interior de Minas, né, não sei se vocês conhecem, mas é uma cidade muito calorosa, como dizia a Luciana gosta de falar, né, Luciana? Então, assim, Leopoldina também é uma cidade muito calorosa, uma cidade pequena, mas é uma cidade pequena que quer proporcionar grandes coisas para os nossos alunos, né? Então, a nossa escola, o Instituto Metodista Arca de Noé, a gente vem buscando, né, parceiros, alternativas, atividades que despertem esse interesse, entusiasmo,
né, nos nossos alunos. Então, o Pense Matemática, ele entrou aí na nossa escola em 2018, né? Em 2019, e a gente foi trabalhando e conhecendo essa metodologia, né? E eu vou mostrar para vocês, através aí dos slides, como foi feito esse trabalho antes da pandemia. Então, o Pense Matemática, ele propõe para a gente dinâmicas, né? E a gente tenta explorar, assim como eu já disse, todos os recursos que essa dinâmica tem para oferecer. E, principalmente, o que não está ali, o que a gente consegue buscar fora, né? Então, aí que o STEAM entra no Pense Matemática, porque ele faz com que a gente faça uma interdisciplinaridade. A gente pensa em outros conceitos que vai encaixar dentro dessa dinâmica, dentro dessa aula, fazendo com que aquilo se torne significativo para o nosso aluno. Porque a gente sabe que a partir do momento que aquela atividade tenha significados, torna-se significativo, aquilo os alunos internalizam, né? E é capaz de nunca mais esquecer. Pelo contrário, eles sempre vão lembrar de uma aula X, de uma atividade. Então, por quê? Porque aquilo se tornou algo importante para ele no dia a dia. Então, Willy, vamos começar? Vamos lá? Porque senão eu me empolgo, né? Então, eu gostaria de começar, né, falando aí uma frase que eu gosto muito de Piaget, que fala que a infância é o tempo de maior criatividade na vida de um ser humano. Então, nós, como educadores, nós temos que explorar, nós temos que fazer com que eles vivenciem toda a criatividade, toda a imaginação que eles têm, né? Então, eu falo mesmo, como ele fala, que a gente tem que olhar com paixão, com encantamento para as atividades, e é isso que a gente pode proporcionar para eles, né? Aulas encantadas, aulas criativas, para que eles realmente vivenciem, né? Que isso torne uma experiência para eles, né? Uma experiência de vida. Então, pode seguir, Willy. Então, eu queria mostrar para vocês, né, algumas aulas que a gente trabalhava num ambiente, como a Luciana mesmo falou, ambientalizado, né? Que a gente tinha aí o recurso do Lego, nós tínhamos todo o mecanismo para que eles pudessem vivenciar e aproveitar as atividades, as dinâmicas. Então, eu quero mostrar para vocês um pouquinho de como isso acontecia. E depois, como que a gente teve que criar alternativas para que eles continuassem vivendo essa experiência agora de forma remota. Então, Willy, eu quero mostrar aí essas fotos, tá? Você pode ir passando, isso aí é quando eles estavam de forma colaborativa, volta só um pouquinho, Willy. De forma colaborativa, eles criavam com Lego, e aí, apesar da dinâmica, ela ter o Lego, a gente também dava o tempo para que eles pensassem, eles criassem, então eles formavam grupos, às vezes faziam sozinhos, então a gente via aí a alegria deles de participar dessas aulas, né? Então, pode passar. Então, nós usávamos todos os recursos possíveis, tá aí o Tangram, tá aí jogos online, né? Às vezes através do tablet. Então, todos os recursos que a escola, né, que a gente tinha para trabalhar com música, com som, com o computador, com o caderno, com o próprio exercício, a gente fazia em sala de aula, né? Pode passar, Willy, por favor. Então, a gente vê aí as crianças entusiasmadas, né? A gente levava também alguns brinquedos, algo que estimulasse as nossas aulas, né? E aí a gente vê também essa questão, né, do próprio STEAM, que é refletir, investigar, descobrir, conectar, criar. Então, as aulas do Pense Matemática, elas podem despertar isso, né, nos nossos alunos, porque eles estão investigando, eles estão descobrindo novas coisas, eles se conectam, né, eles criam algo e eles estão refletindo, né, e isso eu acho que é algo significativo, e é algo que a gente vê essa diferença depois nos anos seguintes,
né, de como essa matemática que antes, para eles, era um bicho de 7 cabeças, acaba se tornando algo bem especial. Pode passar, Willy, por favor. Então, a gente vê várias dinâmicas diferentes, né? A gente vê eles trabalhando aí o trem da matemática, eles medindo aí o tamanho do calçado para o tamanho do pé do dinossauro. Então, eles andaram com a pata de dinossauro, eles andaram com o tamanho do seu calçado, viu a diferença que é de uma pegada para a sua pegada. Então, a gente explorou tudo o que a gente podia dentro dos nossos recursos em sala de aula. Pode passar, William. Essas outras fotos, a gente explorava também todos os espaços da escola, né? A gente fez uma aula muito legal, que foi essa aula da gente trabalhar o brigadeiro. Então, eles tiveram aí a participação, eles fizeram o brigadeiro, eles dividiram, eles comeram. Então, o Pense Matemática foi além, né? Então, a gente viu aí, a gente vê essa alegria em cada foto dos alunos, a participação deles, a vontade de interagir, né? Então, pode passar mais uma. E aí nós tivemos também, eu até coloquei um vídeo, depois o Willy vai passar, né? Que na nossa escola a gente trabalha também um projeto de educação financeira, né? E aí o Pense Matemática não pode ficar de fora, né? Nós temos dinâmicas até relacionadas, né, à educação financeira. Então, aí nós exploramos, eles fizeram uma casa de câmbio, do jeitinho deles, deixando que eles criassem, eles usassem imaginação. Então, eles fizeram uma loja, eles venderam, eles compraram. A nossa escola também, nós trabalhamos muito a inclusão, né? Então, alguns alunos que a gente sabia que tinham um pouco mais de dificuldade, eles participam de todas as atividades e, pelo contrário, né, eles fazem questão de participar. Eu vou mostrar também nos meus vídeos um exemplo de superação de um aluno nosso, depois eu coloco para vocês. E aí vem a seguinte pergunta, pode passar, Willy. E como a gente pode trabalhar essa metodologia STEAM em aulas remotas? Né? Então, aí a gente tinha um trabalho tão significativo com o Pense Matemática na escola, os alunos procuravam essas aulas, esperavam o dia da aula, e depois entrou a pandemia, eles tinham que estar em casa, eles iam me ver ou talvez pelo computador, ou talvez pelo celular, um dia com conexão boa ou não, e aí? Então, veio a seguinte questão, né? Como a gente pode se reinventar? Como é que a gente pode trabalhar, né, de uma forma enriquecedora para esses alunos? Então, mais uma vez, a cada dinâmica, né, o Pense Matemática também, ele criou dinâmicas em casa, né, para que a gente pudesse ter algumas ideias extras para trabalhar com os alunos em casa, que foi muito bom, né? Foi um suporte legal, porém não eram todas as dinâmicas, né? Eram algumas dinâmicas. Então, qual era a nossa melhor forma de trabalhar? A gente pegava a dinâmica, né? Via tudo, como eu disse aí para a educação infantil, do caranguejo, né? Vamos trabalhar o quê? O conceito matemático, vamos trabalhar a ordem crescente, decrescente? Beleza, então se a gente trabalha isso, nós vamos explorar uma música com eles, porque eles estão lá, eles querem dançar, eles querem sair de frente da cadeira, eles querem levantar, eles querem esticar. Então, o Pense Matemática, ele pode proporcionar isso para o aluno, essa interdisciplinaridade que o STEAM tem. Então, foi dessa forma que a gente foi trabalhando as dinâmicas e eu trouxe para vocês algumas fotos. Não tem todas, porque eram muitas, mas eu selecionei algumas. Então, queria começar com essa aí que a gente trabalhou para a educação infantil, a história da Princesa e Ervilha, né?
Então, a gente propôs também, né, no Pense Matemática também propunha, mas a gente propôs que a família participasse, né, e aí a gente vê a interação do pai, né, o engajamento com as famílias, e aí a gente teve esse sucesso, né, então a gente teve vídeos que eu também não coloquei aqui, de crianças depois de fazer a dinâmica com os travesseiros, imitando aí a princesa Ervilha, eles caíam com o travesseiro na cama, viravam cambalhota. Então, os pais ficaram tão encantados, né, que uma aula podia proporcionar tantas coisas diferentes que eles mandavam vídeo, né, das crianças fazendo essas outras atividades, mesmo que não estava mais no horário de aula, né? Então, pode passar, Willy. Então, volta só um minutinho, eu esqueci de falar ali em cima, que o STEAM, né, e o Pense Matemática, ele promove essa criatividade, esse pensamento crítico, essa comunicação, flexibilidade. A gente trabalha muito, ainda mais que eles ficaram muito tempo, as habilidades socioemocionais, e essa capacidade de lidar com diferentes situações. Então, eu acho que a gente conseguiu proporcionar para eles todo esse tipo toda essa possibilidade, através de aulas uma vez por semana, mas aulas tão enriquecedoras que eles se sentiam, assim, felizes e esperavam por elas toda semana. Tia, por que a gente não tem Pense de Matemática mais de uma vez na semana? A gente podia ter todo dia, né? Porque aí eu posso sair, eu posso brincar, eu posso me divertir. Só que eles estão aprendendo. Se eu pergunto algum conceito, ou se eu faço lanço algum problema, eles me respondem na hora. Quer dizer, a aprendizagem está acontecendo, a gente consegue ver, e eles estão aprendendo brincando. Eu acho que isso que está sendo mais legal. Né? Então, pode passar, Willy. Então, aí a gente vê, coloquei algumas dinâmicas, tem um aluno que apresentou para a gente a coleção deles de bolinha, a gente viu criança vendo educação infantil maior e menor com os próprios bonecos, a gente vê os padrões geométricos aí com o que ela usa no dia a dia, com a roupa de cama, com a blusa que ela veste, a gente vê as crianças medindo em casa, né? Pode passar, Willy. Então, a gente vê eles usando aí todas as ferramentas, todas as atividades que o Pense propunha, então não teve, pelo contrário, nenhum tempo, vamos dizer assim, ninguém que fala assim, não quero participar. Não, eles adoravam, né? Então, a gente conseguiu o que era a nossa proposta, engajar a família, né? Ter aí uma aprendizagem significativa com os nossos alunos e ver, acima de tudo, esse brilho no olhar deles, a alegria de participar das aulas. Eu acho que ainda tem mais um slide, né, Willy? Então, olha só, a gente tem, o aluno mediu a barriga da mãe, o tamanho do irmão, a participação dos pais, a gente usou aí também, assim como a professora Jaque falou, a Luciana também falou, a gente trabalhou bastante com recicláveis, então a gente usou todos os recursos que a gente tinha, né? Eles colocavam na televisão música, a gente cantava, a gente dançava, a gente fazia também alguma coisa culinária, então aí está aí o brigadeiro que o aluno apresentou para a gente, então a gente realmente usou disso para que o Pense Matemática ele continuasse ativo na vida dos nossos alunos. Eu não sei se tem mais algum, Willy, tem? Tem. Então, a gente, nesses aí também, a gente utilizou, tem alguns desenhos, tem mosaico, dinâmicas com fósforo, porque todo mundo tinha uma caixinha de fósforo em casa, o que a gente podia criar, quantos lados, como é que a gente media, então a gente explorou ao máximo tudo que a gente podia. E eu quero mostrar para vocês, eu acho que agora vem os vídeos, né, Willy? Isso. Eu quero mostrar o primeiro vídeo, mas é só o inicinho, aí eu te peço para parar, que foi os alunos que
que criaram aí essa atividade para nosso projeto de educação financeira, né? Como eles estavam interagindo. Pode parar, Will. Então, eu queria mostrar para vocês que realmente era muito gostoso essa interação que hoje a gente sente falta, né? Porque a gente está retomando agora. Então, o próximo vídeo que eu quero mostrar para vocês é porque, o próximo vídeo, antes de você colocar, nós trabalhamos com eles a matemática e o cinema, né? Então, nas dinâmicas do Pense, ela propunha muito o cinema, o quanto a matemática está presente na duração de um filme, no valor de um ingresso, no tempo da legenda. Então, a gente explorou muito com os alunos. E aí, estudando um pouquinho mais, o que mais que a gente pode falar do cinema, para a gente engajar a matemática, né? Eu propus para eles que eles conhecessem, né? Apresentei os irmãos Lumière, né? E com isso, eu propus uma atividade chamada Minuto Lumière, né? Que os alunos teriam que criar um videozinho em apenas 1 minuto. Então, a gente teve várias experiências fantásticas, né? Eu reservei o primeiro, que é um aluno nosso, né? Que tinha muita dificuldade, não só pela timidez, né? Para mais alguns fatores, mas ele se superou com esse videozinho. Ele é pequenininho, mas eu queria mostrar para vocês. Pode passar, Willy? Esse, para mim, depois vou te pedir para passar esse para nós, né, da nossa escola, foi super significativo, né, porque a gente viu aí o Samuel vencendo os próprios medos, né, porque além de ser muito tímido e ter as dificuldades de aprendizagem, ele, pelo contrário, ele se mostrou fantástico, ele usou toda a criatividade, toda a imaginação, né? E aí a família ajudou, construíram com ele, né? Colocou legenda, e aí ele foi o protagonista aí, e era isso que a gente queria mesmo. Então, um outro vídeo agora é mostrando a participação da família, também um outro Minuto Lumière.
Então, realmente, ficaram muito legais. Se a gente fosse passar todos aqui, a gente ficaria um tempão, porque valeu muito a pena, foi uma experiência muito legal. E aí a gente não parou por aí, né? A gente gostou muito dessa dinâmica da matemática e o cinema, e nós vamos explorar mais, ainda mais agora que a gente está, né, nessa volta de aula híbrida, mas eu queria compartilhar um pouquinho mais agora do mesmo Samuel, do vídeo anterior. Ele fez uma dublagem do filme O Garoto, de Charlie Chaplin. Né? Nós propusemos para os alunos legendarem, e ele quis dublar. Ele dublou todos os personagens, mesmo ele tendo alguma dificuldade na hora de apresentar a fala, ele mesmo quis vencer esse desafio. Então, ele fez a fala do garoto, do Charlie Chaplin, da senhora, do guarda. Então, eu vou colocar só um pouquinho, tá, Willy? Mas para mostrar que essa parte da inclusão, né? O que o STEAM, o que o Pense Matemática, o que a gente pode proporcionar para os nossos alunos. Às vezes a gente acha que, por ele ter algum tipo de dificuldade, ele não vai conseguir participar, porque é algo muito, muito diferente. Pelo contrário, às vezes são essas aulas inclusivas, significativas, que fazem com que eles explorem o seu potencial. E aí a gente consegue ver cada vez mais melhores resultados. Né? Você coloca para mim, por favor? Ó, viu? Você vai quebrar a janela. Isso? Aham. Tá. Tá bom, eu vou me preparar aqui. Ok, vamos lá. Vamos. Vou ter que quebrar a janela. Isso é ótimo. Pra ganhar dinheiro. Vamos lá. Limpar minhas mãos aqui. Vamos lá. Essa janela aqui. Toma, janela. Toma. Toma. Ai, meu Deus, quem quebrou minha janela? Ei, você, pode consertar minha janela? Sim, ó, eu vou consertar. Aqui pra outra janela. Toma. Toma. Como tá isso aí, meu pai? Vou aqui pra outra janela. E... Oi, senhor policial, tudo bem? Oi, gatinho. Tá fazendo? Tô jogando pedra aqui na rua. Tá bom. Então, eu vou nessa. Olha! Isso que é hoje de dia. Willy, parar. Está quase no finalzinho, né? Mas é muito legal. Para mim, né? Para nós, da nossa escola, a gente vê, né? Esse desenvolver, né? Principalmente aí, vou falar pelo Samuel, pelos vídeos, pela dublagem, a gente vê aí eles explorar o melhor dele, né? E ver que ele está crescendo a cada dia mais. Isso faz muita diferença na nossa vida, no nosso dia a dia, e mostra que a gente está no caminho certo, que é isso mesmo que a gente tem que propor para os nossos alunos, né? Desafios, propor atividades novas, algo que desperte nele essa criatividade e essa imaginação, porque eles podem ir além. Então, eu acho que é isso que nós, educadores, né? Ainda mais depois de tudo que a gente passou, essa é a hora da gente despertar mesmo nos nossos alunos o que há de melhor. Então, eu fico muito feliz com o convite, né? Espero que eu tenha contribuído, né, um pouquinho com vocês, mas falar disso, para mim, é falar com paixão mesmo, com alegria, e dizer que eu fico muito feliz de tudo que eu pense, tudo que as nossas aulas puderam proporcionar para os nossos alunos, mesmo estando de forma remota. Então, muito obrigada aí pelo carinho e por esse convite. Isso aí! Gente, eu tô maravilhado com tudo que foi apresentado aqui. Acredito que o pessoal já vai estar compartilhando aqui nos comentários também.
Antes de dar sequência rapidinho, eu peço por gentileza que vocês olhem no chat, tá? Eu mandei o link da avaliação, então é bem importante para a gente ouvir o que vocês estão achando da nossa programação e tudo mais. E peço por gentileza também que vocês segurem mais 10 minutinhos para a gente finalizar aqui uma conversa de tudo que foi apresentado, né? A gente possa fazer essa geral dessas ideias. Eu queria ler um pouquinho aqui para os convidados também o que foi trazido no chat com relação o que é o STEAM para os nossos participantes aqui na audiência, né? Uma palavra ou uma frase que represente isso. Então, a gente teve aprendizagem colaborativa, participação, protagonismo, cooperação, e vendo tudo isso, eu até escrevi algumas coisas, porque o STEAM, para mim, de certo modo, dependendo da perspectiva que você tem, ele está em tudo, né? Vai muito do trabalho e do que você leva para a escola, de fato. Eu vi exemplos que vocês trouxeram aqui incríveis do STEAM, desde de artefatos tecnológicos como Lego e o microbit, ou até a objetos recicláveis. E pensando nisso, eu queria ouvir um pouquinho de vocês com essa dinâmica do STEAM, de você encontrar ele em todas essas instâncias. O que vocês acham disso, pessoal? Aí eu começo perguntando para a Luciana, né? Luciana, como que você vê essa questão da aplicação do STEAM de diversas formas? Porque pensando assim, não existe motivo para a escola não levar o STEAM para o cotidiano dela. Você pode falar um pouquinho para a gente? Olha só, eu também estou encantada aqui com o trabalho deles, e assim, eu estive pensando como às vezes a gente foca diferente, né? E como uma única ferramenta pode possibilitar que a gente consiga uma gama aí muito ampla, né, na educação e no crescimento e na aprendizagem dessas crianças, né? Porque a gente usou aqui como um ótimo recurso durante a pandemia, associado usamos muito as academias, porque a dinâmica, você vê a prioridade, né? Porque a dinâmica ficava mais difícil justamente por estarmos em momento de pandemia. Mas utilizamos a academia como meio de socialização, vamos discutir, me explique o porquê desse conteúdo. Usamos como aula invertida, né? Dentro de outras disciplinas. Então, você percebe que uma ferramenta pode ser aplicada assim, né? De uma forma... Vai muito do professor, né? Como a gente quer colocar e o que essa criança nos devolve, né? A gente teve com os pequenos também essa questão de vídeos, e a gente tem muito antigos, mas por causa dessa troca de unidade, a gente não tinha como estar socializando, né? Infelizmente, por causa da questão do prédio físico. Mas essa abordagem aí nesse período que a gente vivenciou, e agora com esse retorno que a gente vai poder... Eu tenho esperança que a gente possa voltar a esse trabalho aí que a gente já fazia e que está nos vídeos que a Brígida passou com a socialização das crianças ali, em sala, de poder compartilhar, né? Eu acho que, na verdade, a gente não vê a hora que a gente pode falar assim, sim, pode juntar em grupo, pode compartilhar o Lego, vamos fazer a aula diferente, né? Nesse momento, a gente fica muito preso ainda, né? E a gente ainda não tem essa liberdade, né, gente? A gente ainda tem que ter esse cuidado. Mas eu acho que a gente tem uma gama imensa, ficou notório aqui, né, em todas essas vivências que a gente trouxe. E, assim, um ponto muito positivo que eu vejo, independente de qualquer coisa, é a aceitação deles, né? É o entusiasmo, o quanto eles participam, o quanto eles se comprometem com aquilo, eles se envolvem de uma tal maneira que, assim, né? Pô, tá tendo aula, tá tendo vídeo, eu não tenho habilidade, mas eu consigo fazer um vídeo, a pessoa sai do domínio dela e quer se empenhar e mostra um outro lado que, de repente, a gente não conhece. Como essa criança no vídeo, né? Olha que habilidade. E ali a criança é toda resguardada, né? Como a gente teve. Então,
vai muito do que a gente tem para fazer. Eu vou copiar umas ideias aí, que eu achei ótimo. Por isso que é muito bom esses momentos, porque essa troca é enriquecedora demais, né? Bom, na escola a gente usou, eu acho que algumas coisas, como eu disse, né? A gente vai dar para copiar aí dos colegas, mas a gente usou como ferramenta de aula invertida, a gente usou como estudo da componente, a gente usou como tarefa, sabe? Estude tais aulas do Pense para a prova. Ó, para isso, né? Então, assim, qual a revisão? A revisão é a aula do Pense, porque como o conteúdo está muito articulado, né? Os alunos aqui adoram a parte de programação. Então, alguns se envolvem muito com aquilo lá. Uma disputa muito saudável entre eles para fazer as coisas, para apresentar o que você fez. Tem muitas discussões, eu fiz certo, eu fiz errado, por que tu errou? Então, nesse momento de pandemia que a gente vivenciou aqui, com os nossos alunos ficou muito rica essa troca, sabe? E essa aceitação do eu errei, eu fiz certo, tu fez errado. Explica por quê, porque a gente colocou eles muito como protagonismo nesse processo, porque era a ferramenta que a gente tinha de socialização, né? Então, Willy, me explique agora como é que faz isso, né? Agora a vez da Jaque. E aí eles tinham, e isso foi muito importante, que foi uma coisa que a Jaque... Não, foi o Fábio, acho que disse, o aluno falando ali, estava se achando professor, né? Estou ensinando, entendeu? E isso faz muito bem, porque massageia o ego deles, né? E a gente dá aquele incentivo também, né? Mesmo que tá meio assim, mas a gente fala, excelente, né? Porque a gente está querendo que ele agregue. Então, acho que não tem porquê não ter o STEAM no processo de aprendizagem. Hoje, eu não vejo o STEAM fora do meu contexto Não tem escolar. isso, ele não teria como ficar fora, né? Eu acho que a ideia realmente foi essa, trazer um insight aqui para o pessoal de que existem ferramentas, plataformas, metodologias que podem facilmente levar a isso, mas você consegue fazer em casa, você consegue propor de diversas formas para o seu aluno, e o bacana é que isso torna significativo, né? É uma aprendizagem que é enriquecedora, de fato. Olha, teve um momento, desculpa, Will, a gente Pode vai lembrando, falar. né? Antes da pandemia, tinha as fotos, né? Tudo. Nossa, eu inventei de fazer uma construção com área, assim, com caixa, sabe? Caixa de papelão, menina, achei que ia ficar doido. Aí tinha maquete de área para tudo quanto é canto, a gente não tinha nem onde guardar direito. Um grupo das meninas, elas produziram uma casa de boneca, ficou tão bonitinha e colocaram as peças, ficou perfeito. E uma funcionária da manutenção, né, do outro prédio, disse assim, professora, o que vai ser feito com isso? Eu falei, bom, se os alunos não quiserem, né, a gente guarda um período, mas se eles não quiserem levar, a gente descarta. Eu posso levar essa casa de boneca para minha neta? Eu disse, pode levar. Né? Nem perguntei, pode levar, porque estava muito certinho, e era uma atividade para você explorar a área. E eles vão, né, gente? Eles vão viajando, eles vão criando, eles vão crescendo. Um tem uma habilidade, outro tem outra. Nesse momento, a gente também vê aquele aluno que não tem habilidade, daqui a pouco ele joga a tesoura do lado, né? Porque ele já não quer fazer mais nada. Então, tem de tudo, né? Vai da gente envolver aí. Isso é muito bom mesmo. Exatamente. Até queria dizer aqui pro pessoal, a gente passou um pouquinho do tempo, mas por um motivo muito plausível, né? Tá. Gente, que contribuições maravilhosas. E além da fala da Luciana, até pra gente encerrar aqui, queria que cada um de vocês, a Jaqueline, o Fábio e a Brígida, também dessem as últimas contribuições aqui e a gente parte para o encerramento. Pode ser? Jaqueline, então, no caso, daí aí vai na ordem Jaque, Fábio e Brígida. Tá, muito bem. Primeiramente, eu quero agradecer por ter participado. É sempre bom passar para os outros colegas, contar para os colegas a nossa experiência e ouvir dos outros o que tu pode fazer realmente para melhorar, né? Sempre tem uma ideia, alguma sugestão. Eu estava ouvindo ali, vendo a imagem dos vídeos, e eu já comecei a pensar, né? Já vem na cabeça da gente, a gente já começa a viajar, porque o professor não para, né? Já vi ele, nossa, adorei. Já estou pensando até em, quem sabe,
né, aplicar para o ensino médio, para uma turma maior, porque educação é isso, né? Tu pode aplicar a mesma coisa para todo mundo. E puxando o braço um pouquinho pro meu microbit, eu sou professora de ciências também. E eu vou tem uma aula programada de química para o ensino médio, e que eu falo para eles sobre temperatura e sobre umidade. E aí eu comentei que nós temos um aparelho, nós temos um microbit, que são para o ensino médio, para o ensino fundamental, e eles estão doidos. Porque disseram, como assim? O ensino fundamental tem e a gente não tem? A gente também quer programar. E eu tive uma experiência, de 2019, eu trabalhei Scratch com o ensino médio. A gente teve uma aula com Scratch, que é programação, a linguagem de programação assim, o microbit. E também eu fiz narrativa, fiz várias outras experiências, mas nenhuma tu pode ver fisicamente o teu projeto. E com o microbit, eles têm tudo na mão, eles têm a criatividade, eles têm a matemática, eles têm a ciência e eles têm o computador que mostra, mas eles também têm o aparelho que reproduz. Então, junta tudo, que nada mais é, né, do que juntar, ter todo aquele mix de várias disciplinas, aquela interdisciplinariedade. Ai, me rolou a voz. Sempre me complico com essa palavra também. Essa palavra aí. Na mesma metodologia. Então, assim, eu agradeço a participação e digo para as outras professoras, vai ter muita coisa copiada aí, porque, né, tudo que é bom a gente tem que copiar, tem que reproduzir, porque se deu certo, são ideias que com certeza vão ser reproduzidas. Eu agradeço também. É o que eu falo, né? Educação ela é compartilhada. Então, pessoal, aqui são inspirações. Então não fiquem surpresos, daqui a pouco vai ter muita coisa nas redes sociais. Eu já vi isso em algum lugar. Com certeza. Mas, Jaque, muito obrigado também pelas contribuições de hoje. Eu passo a palavra para o Fábio também para dar para falar as últimas ideias e insights que ele tem aqui para a gente hoje também, por favor. Então, também agradeço, né, a oportunidade de fala aqui, além de reforçar aquilo que a Prof. Luciana e a Jaqueline falaram sobre esses momentos de troca que são extremamente importantes. Eu acho que esses momentos também nos oportunizam revisitar algumas coisas que a gente já passou, né? Então, voltar lá, o que eu fiz lá no começo do ano passado? Como é que foi aquilo? Como é que será que poderia ter sido melhor? Será que eu falo sobre isso? Será que não falo? Como que eu me senti, né? Então, revisitar algumas coisas que na correria, porque a gente sabe que professor corre, não adianta, né? Então, na correria, às vezes, acabam passando batido. Eu acho bem importante esses momentos, então, mais uma vez, agradeço. No quesito do projeto Inventura, bom, é apaixonante, né? Seria bom se a gente pudesse aumentar cada vez mais a carga horária e poder utilizar ele em basicamente todas as componentes curriculares de uma forma ou de outra. Ele vem na bagagem dessa ideia do STEAM, né, que surge justamente para tentar controlar essa questão do desinteresse dos alunos, principalmente pelas ciências exatas, né, que é algo que a gente vê bastante e que a gente vem tentando buscar metodologias que tragam esses alunos de volta, e aí ver que isso está sendo feito desde lá do pré, dos pequenos, e depois vem acompanhando Fundamental 1, Fundamental 2 e consequentemente no médio, eles chegam ali na física, na química, na matemática, já com um ar diferente, com uma impressão diferente dessas componentes, que às vezes são assustadoras, né? E só esse susto já trava, eles já não gostam, já não querem. E aí quando eles veem a matemática, eles veem as ciências, física, química, biologia, etc., com essa outra perspectiva de algo que faz sentido para eles chegam com um ar diferente, com uma vontade diferente. Falo isso porque eu sou professor de física, né? Então também sou suspeito a falar aqui, mas eu vejo cada vez mais abertura dos alunos que estão chegando agora em relação aos alunos que eu peguei, sei lá, 5 anos atrás, nem é tanto tempo assim, que já tinham uma relação um pouco mais impessoal, mais
de medo, assim, com essas componentes. Agora eles chegam já com essa impressão não tão distorcida. Isso é bem legal, assim, bem bacana mesmo. Isso aí, muito obrigado, professor Fábio. E para fechar aqui, passo a palavra para a Brígida, por favor. Eu, na verdade, gostaria, né, como eu disse agora no finalzinho, de agradecer muito essa oportunidade. E aí, o Fábio falando, eu fiquei com isso na cabeça, porque hoje mesmo nas aulas, os alunos só falavam isso, tia, o Pense Matemática é a minha melhor aula. Se não for a melhor, é a segunda melhor, porque a melhor é matemática. Então, assim, o que a gente já está construindo neles, né? A gente já está desconstruindo aquele bicho que era a matemática, né? Que eles tinham aquele medo, o que seria, porque já os pequenos, desde já, educação infantil, início dos anos do fundamental, já trabalham, às vezes, um dobro, um triplo, antes mesmo de começar a multiplicação, e eles já estão ali tranquilos, né? Então, a gente consegue ver o quanto o Pense Matemática, né? E as outras também, as outras metodologias, elas têm despertado melhor, vamos dizer assim, nos nossos alunos, né? Então, eu agradeço aí a oportunidade. Essa fala aí do início do vídeo, que fala sempre, aprender, ela pode ser uma experiência encantadora, isso pode mesmo, né? Então, basta nós, educadores, transformarmos as aulas em algo encantador. E a gente consegue, porque a gente consegue explorar o máximo, não só do nosso potencial, mas também dos nossos alunos. Então, estou muito feliz. Obrigada aí pela participação e foi um prazer conhecer todos vocês, né? E, Lu, estamos juntos sempre no Pense. Estamos lá. Eu quero só colocar um pontinho aqui que a gente vai falando, como eu disse, a gente vai empolgando, a gente lembra, que eu acho assim que esse trabalho que a gente faz é um ponto que favorece muito, porque ele nos deixa muito mais próximo do aluno. Então, o aluno também deixa de nos ver como professor lá, detentor do conhecimento matemático, e eu aqui, que não sei nada. Então, essa proximidade, assim, eles acham que a gente é mais colega, né? Então, eles socializam mais, eles perguntam mais, eles conversam mais, e isso ajuda muito. Eu acho que é um outro ponto que eu acabei esquecendo de falar, que eu acho que é bom demais, porque o ambiente permite essa proximidade, né, essa troca, e aí eles se sentem menos comprometidos, assim, no estilo de eu estou acertando, eu estou errando, porque ali tu pode acertar e errar a qualquer hora, né, então eles ficam mais soltos, mais felizes, né, isso é um ponto... À vontade, né, Luciana? Também um ponto muito, que ajuda muito a gente, professor, né? Estão mais próximos. Mas é isso. Excelente, gente. Fiquei bem contente. Muito bom, muito produtivo. Sim. Então, de coração, agora realmente falando, a gente agradece pela participação de vocês. Tanto vocês, eu digo, a nossa audiência aqui, o pessoal que está participando, como também os nossos convidados. A ideia é, de fato, realmente compartilhar ideias, trazer experiências, e que isso no dia seguinte, né, já é quase 8 horas, mas que amanhã a gente acorde e pense, o que eu posso fazer de diferente e de inovador, né? Ou às vezes resgatar alguma coisa. Uma frase que eu anotei aqui que o Fábio falou, retomadas e novidades. Eu acho que a educação em si, ela é muito presente em cima disso, né? Dessa ideia de retomadas e novidades, é um conjunto. Então a gente agradece novamente a participação de todo mundo aqui que acompanhou até agora, né? Quarta-feira, o dia todo trabalhando, mas ficou um tempinho aqui com a gente para estar trazendo, para ter a oportunidade, né, de aprofundar os conhecimentos acerca do STEAM e da melhor forma possível, ouvindo outros educadores, né, falando sobre o dia a dia deles em cima dessa metodologia. Então a gente espera que vocês tenham aproveitado bastante. E lembrando para a nossa audiência e para os nossos convidados também que a maratona ainda não acabou, então teremos amanhã live com o Dr. Jairo Bauer. Vamos falar sobre a saúde emocional na adolescência, né? Pensar nessa questão da retomada dos alunos, tudo o que aconteceu em casa, a questão de vivência, como que isso pode estar impactando no cotidiano dos adolescentes, né? E na sexta-feira teremos uma roda de conversa, pelo Zoom, inclusive, sobre o socioemocional. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre o socioemocional,
participe com a gente também. No mais, novamente, um agradecimento muito especial. A gente finaliza, então, hoje a nossa maratona. E no mais, uma boa semana para todo mundo e a gente vai mantendo contato aqui. Valeu, pessoal! Muito obrigado! Obrigada, obrigada. Tchau. Boa noite a todos. Tchau, tchau.